Olá, pessoal. Bem-vindos aí ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas, professor de filosofia, e hoje eu tenho um convidado muito especial aqui, um grande amigo meu, irmão, não de sangue, é o nosso querido Will, psicanalista, psicólogo. Dá um oi pro povo aí, Will. E aí, beleza? Estamos aí na quarentena, só no virtual. Qual que é o seu panorama inicial aí? O que você tem a dizer no primeiro momento que você achou desse filme? Então, beleza. Vamos lá. Então, gente, eu pensei em começar pelo mais óbvio, pela crítica mais óbvia que o filme faz, uma crítica social ao sistema capitalista que a gente vive, selvagem, né? Como assim? O poço, né? Ele tem aquelas estruturas, né? Os níveis, vai do nível 1 ao 333, algo que a gente descobre no final do filme. E esses níveis eles simbolizam as camadas sociais, né? Do mais rico ao mais pobre. Então eu acho que a primeira crítica é essa, é a mais óbvia que o filme apresenta. E traz para a gente um personagem, o Goreng, que é um cara que ele vai voluntariamente para o poço, né? Ele estava ali, parece, tentando fazer uma tentativa de parar de fumar. Então ele procura o Centro Vertical de Autogestão, que é como eles chamam o poço. Adorei esse nome, por sinal. E ele chega no nível 48, onde ele começa, e ele já conhece de cara o Trimagazi, que é o companheiro de cela dele, um senhor de idade, que já fala, deixa claro para ele que ali é um bom nível, né? Tipo assim. Então a gente imagina que ele está ali numa classe média, ele chegou numa classe média, assim, né? Então o Trimagazzi vai apresentar para ele o sistema, o que é isso aqui que a gente está vivendo, o que é o capitalismo. Tanto que a palavra que ele mais usa é óbvio, né? É tudo óbvio. Você deve estar pensando que a pergunta mais óbvia é o quê? O que nós vamos comer? E o Goren fala, o que nós vamos comer? Ele fala o que sobrar do nível 47. Óbvio que sobrar de quem está em cima. Isso, ele fala isso, aí o Goren pergunta, e quem está em cima? Ele fala o nível 47, óbvio. Então, assim, ele está aí representando aquela pessoa viciada no sistema, dependente muito do sistema. Aliás, todo mundo é um pouquinho, né? A gente já nasce no capitalismo, a gente não, se não é a gente para estudar, para aprender, com os nossos professores, tudo mais, a gente acha que aquilo ali é tudo que existe, a vida é isso aqui, pronto, não tem como questionar, óbvio, né? E não é. Mas o Trimagazzi está ali fazendo essa caricatura, representando essas pessoas que não questionam. E ele sabe tudo sobre o sistema. Né? Ele é tão viciado que ele sabe tudo. Ele que explica para o Goreng as regras todas. O Goreng tenta conversar com o pessoal no nível de baixo e ele fala. O Trimagazzi fala, não fale com os de baixo. Ele fala, por quê? Porque eles estão embaixo. Então o Goreng tenta conversar com os de cima. E o Trimagazzi fala, os de cima não vão te responder. E o Goreng pergunta, por quê? E ele fala, porque eles estão em cima, óbvio. Então aí o Trimagazzi está mostrando até como que funciona as relações dentro do sistema, essa coisa meio de casta, né? Se a gente parar para pensar, quantas pessoas a gente conhece em classes sociais, em posições sociais diferentes da nossa? Né? Muito pouco. Então você vê que a sociedade meio que se concentra ali entre iguais, né? Vai fazendo os níveis. Ô, Então eu Will, acho. não só te cortando, acho que é interessante também, mas eu vou te devolver a bola já, nessa questão da sociedade, né, como que a gente consegue perceber essa relação do Trimagazzi com o Goreng logo no início do filme, e aproveitando essa última fala sua, né,
da questão de como a sociedade, de alguma forma, não se comunica, né? O a sociedade, vou colocar aqui cada dupla, em cada camada do poço, é uma sociedade. E aí isso é muito Uhum. interessante, que eu já começo a pensar aqui no Aristóteles, que fala que o homem é um animal político, ou o homem é um animal social, é a mesma coisa. O que o Aristóteles quer dizer com isso? Que faz parte da natureza humana, ou seja, é natural para nós convivermos uns com os outros. E aí, de cara, me parece Uhum. muito claro que o filme já demonstra que nessa sociedade do poço não rola isso, porque o Goreng, no início do filme, todo mundo vai se lembrar, que ele vai até a cama, a região do Trimagás, estende o braço para cumprimentar a mão, né, para cumprimentar o Trimagás, Verdade, e ele verdade. não quer cumprimentar. Ou seja, já há uma negação de que no sistema capitalista não há a sociedade. E aí eu consigo até pensar nesse momento, assim, quando eu faço o vínculo com Aristóteles, eu já penso, querendo ou não, nós temos que falar aqui do Adam Smith, o pai do liberalismo econômico, que ele vai falar no seu livro A Teoria dos Sentimentos Morais, que o ser humano possui dois sentimentos inatos, o amor próprio e a simpatia. E é muito interessante que o principal motivo pelo qual ele cria a teoria da mão invisível do mercado, isto é, de que o Estado não precisa intervir para regular a economia, é por causa do sentimento da simpatia. E aí, quando a gente pega até a etimologia da palavra, né, e o pathos, né, é compaixão, até a simpatia tem uma similaridade com a compaixão aqui, de a pessoa ter paixão com a outra ou pela outra. Então, o lance de que nós pensamos no outro, só que é exatamente o contrário do que o filme nos mostra. O que o filme nos mostra é que desses dois sentimentos aí que o Adam Smith fala, só existe o amor próprio, que é o egoísmo. A simpatia não vai existir, mesmo porque se existisse, chegaria comida em todos os níveis, né? Verdade, boa pontuação. Você falou do Aristóteles, eu lembrei também que, em termos de psicanálise, o ser humano também não existe sem o outro, né? Uhum. Eu lembrei da frase que o filme começa, que é aquela frase assim: só existem três classes de pessoas: os de cima, os de baixo e os que caem. E de Isso. fato, assim, e é assim mesmo no capitalismo, né? É, Para começar a falar do poço, é partindo daí, né? Do mais que eu vejo como o mais óbvio mesmo, que é essa crítica ao sistema. E eu volto na questão do Trimagazzi como essa pessoa totalmente dependente, totalmente alienada ao sistema, porque, e se você for perceber, na sociedade a gente tem disso. Por exemplo, a gente questiona por que alguém tem mais dinheiro do que outra pessoa, mas isso já meio que é óbvio na nossa cabeça a resposta. Ah, porque esse estudou mais, esse estudou menos, o uhum, pai desse tinha mais condições, o pai desse tinha menos condições. E isso é dado como óbvio, até pelas noções de meritocracia que a gente tem, esse merece, esse não merece. sim, E se você for questionar, não é bem assim, né? Tem sempre um panorama maior ali atrás, tem algo maior ali atrás. A gente deita e dorme, sabendo que tem na rua, com frio, com fome, tomando chuva, e a gente dorme tranquilo, entendeu? A gente dorme o sono dos justos. E se de fato a gente questionasse, a gente não fosse tão alienado, a gente não aceitaria essa realidade para ninguém, né? Então, acho que para começar, partindo desse ponto aí da crítica social mesmo, da coisa do capitalismo. Para começar, manda ver aí. mas o que eu estava pensando ainda nisso, e diante até de tudo isso que você falou, é, dessa luta, né, ou dessa ideia do capitalismo, de que nós sempre devemos vencer, né, e melhorar. Você falou do termo da meritocracia, e de alguma forma isso me salta ainda mais aos olhos a questão do amor próprio do Adam Smith, que é muito forte, é só o amor próprio mesmo, não tem simpatia nenhuma, porque quando no outro mês
eles acordam e eles estão já na camada 171 e não na 48, é, o Trimagasi, basicamente, ele acorda antes do Goreng, e quando o Goreng acorda, ele está totalmente preso, porque o Trimagasi sabe que não vai chegar comida para ele, então, paciência, dane-se o meu companheiro, dane-se o outro, porque eu devo vencer. E ele até fala, esse é meu último mês aqui, então eu quero sair, né, como se fosse vencer, eu quero sair daqui, melhorar, tem a ideia sempre do vencer na vida, aqui metaforicamente, e aí, de algum modo, esse canibalismo dele é justificado por uma espécie de liberdade que o capitalismo pode trazer, no sentido de que essa liberdade vai nos levar a questões que vão além e são muito mais importantes de ações éticas ou não. E aí, só para não perder o fio da meada, eu também penso muito forte na dialética do senhor do escravo do Hegel, né? E que, querendo ou não, o Marx vai fazer uma crítica muito forte a ela, e o Hegel é bem claro, né? Porque que nós que vivemos, né? Ele fala da consciência de si, da consciência do outro, então a ideia para que se atinja o absoluto, sem entrar em questões pormenorizadas do Hegel aqui, mas a ideia de que a consciência de si, o indivíduo, tem de olhar o outro no mesmo patamar, não pode olhar de cima para baixo, o senhor e o escravo, e nem um escravo que olha de baixo para cima. Só que, de novo, no esquema capitalista, e é só olhar para a estrutura do filme. No filme, as pessoas, elas sempre só podem olhar ou para cima, no andar de cima, ou para baixo, no andar de baixo. Então, a todo momento ali, você é mais ou menos senhor ou mais ou menos escravo. É óbvio que se você está ali, por exemplo, no início do filme, no patamar 48, você se sente mais senhor. Mas aí, quando você acorda no outro mês, no patamar 171, você se sente mais escravo. E aí, isso é sensacional, porque por que as pessoas lá no 171 ou na baixa do 100, elas estão desesperadas? Porque você tem de vencer na vida, você tem de se sentir um vencedor. E a gente pode até trazer o Byung-Chul Han, que é um sul-coreano muito famoso, que fala da sociedade do cansaço. Por que nós estamos cada vez mais cansados? Porque nós queremos trabalhar cada vez mais para estarmos cada vez mais nos patamares de cima e não nos de baixo, porque nós queremos vencer na vida. Então, é a prosperidade, né? Eu sou uma pessoa mais bem-sucedida se eu tenho mais dinheiro. É até a ética da prosperidade que é levada até nas religiões, se a gente for pensar um pouco mais para frente. Mas vou passar para você. Não, aproveitando que você comentar sobre isso, uma coisa que você foi falando aí realmente dos níveis mais baixos, eu lembrei até da barbárie, quando eles chegam naquele nível 171, que chega no ponto de um ter que comer o outro, né? O Trimagasi amarra o Goreng na cama. É como se fosse isso mesmo, essa disputa ou no capitalismo o negócio é comer ou ser comido, né? Para quem está lá embaixo, né? Para quem está lá embaixo. E você falou a questão do amor próprio. De fato, a pessoa para chegar nesse ponto de devorar a outra não tem simpatia nenhuma, né? Nenhuma. E o outro ponto do Trimagasi, que antes deles descerem para o nível 171, que ele vai contando como que ele foi parar ali, né, no poço. Funciona também como um presídio, né, naquele contexto. O Trimagasi, ele, na hora que ele vai contar como que ele foi parar ali, ele conta a história do comercial, né, que ele estava assistindo um comercial, aí ele vê um amolador de facas, Samurai Max. Eu ri tanto nessa parte. Parece até um perverso, né, falando. Ele vê aquele comercial ali da Samurai Max, vê os depoimentos das pessoas, né, falando como que aquele amolador de faca mudou a vida delas e tal. Isso é muito crítica ao consumismo, né? E ele fala que ele não precisava daquilo, mas ele compra. Ele até fala, eu nunca descasquei um tomate, eu já compro pão cortado, e eu não vejo por que querer cortar um tijolo com a faca de cozinha. Mas eu comprei. Ele vendo os depoimentos das pessoas, né?
depoimentos bem-sucedidos dela, que, aliás, isso é uma estratégia do capitalismo incrível de venda, né? Que sim, são os depoimentos das pessoas bem-sucedidas que compraram aquela coisa. E ele compra. Depois que ele compra o amolador, que é o Samurai Max, o comercial lança a Samurai Plus, que é a faca que corta tudo e amola sozinha, né? À medida que ela corta, ela já se auto-amola. Isso deixa o Trimagazzi puto da vida, ele joga, a ponto de jogar a televisão pela janela. Acerta uma pessoa lá embaixo, mata a pessoa e ele vai parar no poço, né? Esse contexto em que o Trimagazzi está explicando isso, para mim é essa crítica ao consumismo. Realmente, ele sim, comprou um amolador de faca e em seguida já lançaram a faca que se amola sozinha. E não é assim, você compra um iPhone 7 agora, daqui a pouco, depois é o 8, depois é o 9, no outro ano é o 10, carro, computador. Isso é o verdade. que é um estímulo ao consumismo, né? Que o capitalismo faz o tempo todo. Sim, sim. Você quer comentar sobre isso aí? Não, eu acho muito legal, estava pensando aqui quando você falou, porque tem uma hora no filme, é na parte inicial ainda, eu não me lembro quem que fala, mas uma hora o filme fala assim, que os que estão em cima pulam mais. Eu achei muito legal nessa sua fala do consumismo. E aí, quando você pensa nessas pessoas que estão da classe média para cima, né, são camadas que consomem mais. E aí eu penso muito em duas escolas helenistas que eu gosto muito, que mostram mesmo isso, essas escolas tendo mais de 20 séculos aí, do final da Idade Antiga. Você tem o do cinismo, que é basicamente ligado ao Diógenes, o cão, que é um doidão aí que abandona toda a vida social, mas que ele fala basicamente que a vida social, nem existe capitalismo ainda, mas que a vida social que leva à perturbação humana, que leva à tristeza, que leva aos problemas, porque na vida social nós sempre estamos em busca de status, bens materiais, etc. E aí, basicamente, na frase que eu gosto muito, que eu acredito que tem muito a ver com essa linha do cinismo, que é quanto mais se tem, mais se quer. Então, o ser humano nunca está satisfeito. Então, não sei se até estatisticamente, né, nós temos isso, eu acredito até que tem, eu posso estar falando bobagem, mas enfim, pode ser um achismo meu aqui, mas tem um nível estatístico muito alto de pessoas que têm uma condição social mais alta de suicídio. Tem um nível estatístico que mostra isso. Então é interessante Hum, pensar nisso quando o filme fala isso, que quanto mais se tem, mais se quer. E até outra escola helenista, que é do estoicismo, que basicamente, de algum modo, tem uma similitude com o cinismo, quando fala que para que nós consigamos ter a tranquilidade, na alma, a felicidade, nós devemos buscar desejar cada vez menos. Isso tem uma linha muito, muito forte, né, uma influência muito forte do budismo. Então, a ideia é essa, o desejo de nós queremos ter as coisas. Basicamente, o capitalismo, você é conhecido no capitalismo pelo que você tem, e não pelo que você é. A nossa vida está muito superficial, porque nós buscamos não o nosso íntimo, quem nós somos, mas nós buscamos sempre ter. E mesmo assim, nesse âmbito da classe média, das camadas medianas para cima do poço, as pessoas têm uma vida muito, muito fútil e acabam, vamos dizer assim, pulando, caindo, né, mais do que as outras. Eu pensei nisso, achei legal por aham. causa da ideia da alienação, né? Não, em termos de psicanálise, que também dá para fazer um ponto, é que essa coisa do desejo, né? Você vai Hum, desejando, 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 o dinheiro vai possibilitando você se realizar, né? Você tampar os buracos, mas nunca preenche, né? Nunca sim, preenche. Então, é natural que chega nessa hora que a pessoa não tem mais nem o que desejar. Sobra o quê? Conflito, sobra crise, sobra mergulhar numa depressão, não tem mais o que alcançar, não tem mais o que sonhar, não tem mais o desejo e acaba que chega nas consequências piores, né? legal, Na legal. questão do suicídio.
o Goreng, em dado momento, ele descobre, quando ele acha que são 250 níveis no poço, ele descobre que, ele faz um cálculo e ele percebe que para chegar a comida até o último nível, 50 não podem comer, né? Tanto que ele vai descendo e não deixa os primeiros 50 comer para depois, para só aí as pessoas começarem a comer uma porção para chegar até lá embaixo. Ou seja, é como se o sistema já gerisse isso. Ele já pondera que algumas pessoas vão morrer mesmo, não vai ter comida mesmo, porque a comida suficiente já não está disponível para todo mundo desde o início. Né? Se a gente pensar em termos de distribuição de renda, que para mim é a grande sacada da comida, a Uhum. comida é a renda, né, que é distribuída, partindo do princípio que o dinheiro que circula no mundo, muita gente acha que é infinito, né, que está faltando, o Banco Central imprime mais em cada país, coloca mais dinheiro para circular, e não é assim, tem uma quantia pré-estabelecida que vai circular ali durante o ano, e é a quantia que vai estar disponível para todo mundo. Então, se tem gente ganhando muito lá em cima, fatalmente vai chegar menos para baixo, para as outras camadas. E existe uma parte que nem disponível tá, uma parte dessa renda que nem disponível tá, que é aquela do... eu vi uma matéria não tem muito tempo sobre 1% da população global, quer ver? Vou até colocar aqui, detém mais a mesma riqueza dos outros 99%. Esse 1%, eu acho que essa coisa do sistema já soltar a comida faltando para faltar mesmo, já ponderando que alguns vão morrer, faz essa crítica de que não está disponível para todo mundo desde o início, o sistema já nasce falho. E eu queria falar da Imogiri, que é aquela personagem que chega para... que é uma funcionária do sistema, lembra dela? Sim, tô lembrando. Ela é uma Entrevista funcionária, ele, né? é uma ex-funcionária, ela vem para o poço, vai para o mesmo nível dele, e, e ela tenta ensinar que se cada um comer uma porção, vai chegar comida para todo mundo. Né? Ela vem trazendo uma solução, ela seria tipo aquela pessoa militante, aquela pessoa que vem Ela questionando. tenta tirar a visão do óbvio do Trimagasi, né? Isso mesmo, ela vem para desfazer essa visão do óbvio, justamente. Não quer dizer que quem está em cima pode comer o que quiser e é óbvio e pronto. Se todo Né? mundo fizer uma porção, e o legal é que ela leva o cachorro dela, né? E ela, no dia que ela come, o cachorro não come, no dia que o cachorro come, ela não come. Então até É verdade. ela faz isso com ela mesma, o que ela está propondo, ela faz com ela mesma. E o que eu acho legal é que ela também, essa visão outra de óbvio que ela traz para o Goreng, que faz com que ele, a partir desse mês que ele fica com ela, né? Ele começa a ter a vontade de ajudar os outros, né? Tanto é Isso, que ele vai isso. ser chamado como Messias, e é muito legal até, uma coisa que eu estava pensando aqui, que igual o Primagasi, ele leva a faca dele, essa mulher, ela leva o cachorro, e o Goreng leva o livro do Dom Quixote, né? E é legal fazer esse vínculo que o Dom Quixote, no livro, né, do Cervantes, ele é uma pessoa que sempre luta pelo time mais fraco, né, pelo lado mais fraco, e é algo que o Goreng vai começar a fazer a partir de então do filme, de lutar contra os mais fortes hierarquicamente, contra das camadas superiores, em favor dos mais necessitados, vamos dizer assim, ele é o Dom Quixote do filme O Poço. É verdade. Ele é bem identificado com o Don Quixote. E essa é justamente, ela traz essa ideia para ele, né? Ela, na verdade, ele chega no poço com certas noções, né? De tanto que ele chega a falar
o Trimagazzi, né, sobre fazer uma gestão da comida. E o Trimagazzi até pergunta se é, Uhum. se é comunista. Ele fala, não, não sou Verdade, comunista. verdade. Né? Tem Não isso sou mesmo. comunista, eu tenho bom senso. Então ele chega com Uhum. isso, mas aí fica aquele mês ali com o Trimagazzi, ele já meio que se vicia no sistema, ele meio que se aliena já, aí ele começa a cuspir na comida também, Sim. a comer desenfreadamente e tal, ele meio que se corrompe, né? Que é aquela coisa que eu falei no início do sistema fazer isso com todo mundo, em maior ou É. menor medida, né? Aham. E a Imogiri vem para dar para dar uma solução. O Goreng vai vendo ela tentando convencer o pessoal do nível de baixo a comer só uma porção, né? Faça uma porção para Uhum. você, faz outra para quem está embaixo, deixa, pá. E ela vai fazendo aquilo insistentemente, o Goreng vai vendo, até que um momento ele chega lá e fala com eles, ó, se vocês não fizerem o que ela está falando, separando a comida para cada um, eu vou cagar na comida de vocês amanhã, vou Ah. espalhar a bosta para a comida inteira e vocês vão comer Uhum. minha merda. E os caras vão e, opa, eles decidem fazer a recomendação dela, né? Opa, vamos fazer a porção para cada um, senão o cara vai cagar na nossa comida. Aí ela começa, uma vez que os de baixo foram convencidos, ela tenta convencer os de cima. Os de E cima. aí ele já fala com ela o que o Trimagazzi falou com ele. Os de cima não vão te Não tem jeito. responder. E ela pergunta por quê? Ele fala, porque eu não posso cagar para cima. É genial esse negócio. Muito bom, muito E, bom. e assim, para você ver que o ser humano, para se implicar, o que eu acho que o filme está fazendo aí? Mostrando isso, que o ser humano, para se implicar, o dele tem que estar na reta também, entendeu? Tipo Uhum. assim, opa, eu vou Uhum. fazer isso aqui, senão alguém vai cagar na minha comida. O, Exatamente. o egoísmo, né, sendo denunciado aí. Você É, e quer comentar? né, que a questão da ação ética, né? A ação ética é sempre, por isso que por mais que o pessoal sabe aí como que eu gosto do Kant e tal, mas infelizmente o que É, a gente vê você na gosta, não. realidade, Você faz a culto. ética é no máximo utilitarista, né? A ética kantiana está longe da gente. Não é à toa que o Você não gosta. utilitarismo está muito próximo aí do capitalismo, porque é isso, né? O sistema que de algum modo faz com que nós hajamos de tal ou de qual forma ética. Então, só para falar que vocês que conhecem o Lucas, ele não gosta do Kant. O Lucas faz culto pro Kant. Tem um altarzinho do Kant, senão no Eu quarto vou te dele. tirar da conversa aqui agora. Então, beleza. Tem que falar daquele cara que aparece lá e que ajuda ele. Como é que ele chama mesmo? Barará, Isso. Fala dele isso. aí. O Barará, ele é aquele rapaz negro que ele entra no poço com uma corda, né? Eu achei muito simbólica a questão da corda, porque ele é alguém que vai tentar ascender, ele vai tentar escalar para Uhum. cima, né? E aí eu não sei se foi bem isso que o filme quis dizer, porque ele é uma minoria social, né? Ele é um homem negro naquele contexto e ele quando quando ele tenta subir de nível, ele conversa com o pessoal de cima, joga a corda para eles, pede ajuda. Então ele seria, eu acho que ele simboliza tipo aquela minoria social que está que tá ascendendo, Sim. subindo de camadas no sistema. Quando chega lá em cima, a elite faz o quê? Ela caga na cara dele, né? Sim. Ela não Ainda aceita, sofre ele preconceito. ainda sofre preconceito. Então, assim, ele cai lá. Se não fosse o Goreng para segurar ele teria caído no meio da estrutura, no meio do poço. Verdade. E é ali que vem a amizade dele com o Goreng, né? Que aí dá para fazer a coisa de Don Quixote e Chansopança, né? E ele Com tem os uma questão dois. religiosa, né? O Bahará, ele fala de Deus lá com o pessoal Isso, da verdade, camada mais verdade. acima. Ele pede, pelo amor de Deus, para eles ajudarem, eles perguntam que Deus que ele acredita, ele fala o único, né? Uhum. É,
E aí eles usam desse discurso para cagar nele, para inspirar a confiança dele e depois cagar na cara dele, literalmente. E aí, nesse ponto, começa a amizade dele com o Goreng. O Goreng, num dado momento, fala com ele sobre, lança a ideia de eles desbravarem o poço para fazer a comida chegar para todo mundo. Uhum. E aí o Bahará chama o Goreng de Messias, né? Ele fala, você é uma Sim, espécie de Messias. E isso é uma coisa muito legal no filme também, que é esses aspectos religiosos, da religião judaico-cristã, que eu vi alguns elementos ali, que eu trouxe para a gente falar aqui. Como que eu vejo a questão do cristianismo presente ali no filme O Poço. Primeiro é o Goreng. Ele representa um Messias, né? Ele entra no... O Messias é aquela pessoa que ela vai trazer uma mensagem contra o ordenamento, né? Vai levar essa mensagem para todas as camadas, que é uma mensagem que tem que chegar a todos, né? E ele entra no poço voluntariamente, né? Lembrando que ele não é um criminoso que está ali, ele entra no poço numa tentativa de parar de fumar, né? Vai voluntariamente. E é a mesma história do Messias, de Jesus Cristo, no caso. Ele vem aham, nascer nesse mundo como homem voluntariamente. Ele não precisa, ele não tem pecado, ele não precisa fazer isso por ninguém, mas ele vem voluntariamente. E na hora aham. que o Goreng ele vai tipo acusar o Trimagazzi de ter matado o antigo colega de quarto dele, lembra dessa cena? Sim, sim. Ele fala, você infringiu o quinto mandamento, né, que é o não Uhum. matarás. Aham. E, ou seja, ele faz uma citação, ele usa uma expressão bíblica. Então, ele desce, eu acho que essa descida do Goreng no poço pode representar a morte de Jesus, Sim, né? Porque sim. ele morre, ele desce ao inferno, à mansão dos mortos, Aham. fica ali por 3 dias e ressuscita. Então ele desce, e é nessa descida, é com a morte dele que ele salva a humanidade e deixa uma mensagem, que é aquela menina que ele manda para cima, né? Tipo assim, manda a mensagem para todo mundo. Uhum. E vai embora. Ele vai embora por ali mesmo, parece que ele morre, aí fica a interpretação de cada um, né? Ele não sobe. Aham. Outra coisa também no outros aspectos religiosos, assim, o, o número 333, né? Que considerando que duas pessoas no nível em 333 níveis vai ser o 666, que é um número clássico, bíblico, para falar Uhum. de besta, anticristo, demônio, inferno e tal. O poço pode ser visto também por esse prisma religioso como uma escalada de céu e inferno, né? Quanto Sim. mais embaixo, mais no inferno, mais em cima, mais no céu. Eu lembrei da Divina Comédia também, aquela Vários aquela aquela, níveis. jor- aquela jornada pelo inferno Uhum. do Dante com o Virgílio, e passa pelo purgatório, depois chega no paraíso, né? Então Aham. lembrei muito disso também. E essa noção do inferno na Divina Comédia, ela foi muito popularizada no mundo inteiro, né? Verdade. Ele traz elementos da mitologia grega, ele cria ali os infernos específicos para cada tipo de pecador, né? E Uhum. muita gente acha que é uma noção real do inferno bíblica, né? Aham. Eu vi uma descida, uma análise do pessoal falando sobre os pecados capitais. Ah, Que eu vi isso também. você viu, sobre durante a descida Vi. dele, ele vai tendo contato com os pecados capitais, a Aham. inveja, a luxúria. Gula, vi. É verdade. A cena da gula eu achei forte demais, né? Que é um menino com síndrome de Down.
que É, fala que vai abrir a abrir o barriga. estômago. Nossa, achei muito forte aquela cena. Né? Então, assim, isso para a gente falar, só para não falar que a gente não abordou essa questão religiosa do cristianismo, então tá cheio de elemento ali, tá cheio de símbolo. E o que mais? O que que você vê aí da questão da Claro, religião? também falando um pouquinho aqui de coisas que eu fui pensando. É, primeiro, vou falar, quando você fala da ideia do Messias, do Goreng, é muito legal que tem um pensador que até trabalha pouco com os alunos em sala de aula, o Kierkegaard, ele é até o pai do existencialismo, é, mas é interessante que é um existencialismo cristão, né? Que geralmente a gente pensa no existencialismo mais enquanto uma linha pessimista, e não deixa de ser. O Kierkegaard tinha um pessimismo, mas o que importa aqui é que eu vi muito forte esse existencialismo kierkegaardiano no Goreng, porque parece que quando ele decide, junto com Bahará, né, de alguma forma tentar melhorar a situação, né, eu fiz um link bem com o que ele chama do salto de fé, que isso traz uma angústia no ser humano e ele dá um salto no escuro e ele não sabe o que vai acontecer, mas ele rompe de alguma forma, ele gera um rompimento entre ele mesmo e a sociedade, as suas regras, para poder, de algum modo, fazer o que ele acha certo. E aí é uma ligação com Deus, né? Ele sabe que vai ser doloroso, sabe que é angustiante, sabe que vai morrer, de fato, como você falou, tudo indica que ele chega lá no final já morto, ele varrará, mas ele É. fala, esse é o sentido dessa vida sem sentido, é a fé que, se nos analisarmos racionalmente, né, realmente não tem sentido, né? Paulo já dizia, a Uhum. lógica de Deus é diferente da lógica divina. Uma outra coisa que eu tenho que falar rapidaço, não tem como eu não falar, se vocês me conhecem aí, eu fiz uma análise bem um pouco forçadinha, mas não deixa de ser, pelo menos, interessante para se pensar em cada camada, como se fosse cada encarnação. Aí, agora, na ótica do espiritismo, outras doutrinas espiritualistas, né? É muito interessante que, quando se pensa no espiritismo, acredita-se que muitas pessoas que tiveram uma vida muito profunda, vamos dizer assim, de riqueza, pedem uma vida mais miserável para ver o outro lado, né, valorizar. Então, de algum modo, volto a dizer, forçando, mas eu tentei pensar um pouco em vários níveis, várias encarnações, é algo que Ah, é acho legal. que deveria ser mais bem trabalhado, mas acho que fica aí a reflexão, né? É verdade. Eles acordam tipo no outro nível, tipo uma É, outra vida, né? Uma outra é, realidade. Eles não têm ideia de que nível eles vão parar. Nossa, legal demais isso. mas, assim, eu estou pensando aqui, a gente fez uma questão social aí, falando muito da filosofia, agora da religião, eu queria que você me falasse aí, eu quero, o que você viu aí uma questão mais específica, assim, na psicologia, na psicanálise, eu queria que você falasse para mim. Em termos de psicanálise, dá para pensar muita coisa. A princípio, a questão das estruturas clínicas. Então, assim, vamos colocar, o filme começa com aquela frase, né? Existem três tipos de pessoas, as de cima, as de baixo e as que caem. Em termos de Sim. psicanálise, existem três tipos de pessoas: os neuróticos, os psicóticos e os perversos, né? Em termos de estrutura clínica. Ah, E eu pensei ali, a princípio, nessa interação das estruturas clínicas no sistema capitalista. Então, uhum, como que vem? O Goreng, ele vem como representando o neurótico dentro do sistema, questionador, né? O neurótico, ele tem essa linguagem, a linguagem elaborada, fechada, finalizada, acesso a simbólico e tudo mais, e ele questiona, ele busca se satisfazer na medida do possível, ele não viola,
o outro para conseguir as coisas, né? Tem os nossos picos perversos, todo mundo tem, que é a hora que a gente sai da linha mesmo, né? Mas, assim, de um modo geral, o neurótico ele é aquela pessoa que tem muita culpa, ele tem sentimento de culpa. Eu vi isso, então, o Goreng como representando o neurótico, sentimento de culpa, alguém que É propõe interessante refletir. isso, porque deve ter a culpa aí mesmo, porque ele pede para ser preso, né? Verdade. E justamente tentando parar de fumar, né? Tentando se autogerir, É, né? legal. E então assim, ele demonstra isso. O Trimagasi, por outro lado, ele representa o perverso dentro do sistema. O perverso, para quem não sabe, é o psicopata. O Sim. perverso, dentro do capitalismo, ele é a pessoa sem culpa. Qual que é a marca do perverso? Ele não tem culpa. É a ausência da culpa, do sentimento de culpa. É o desprezo pelo outro, né? Sim, legal. Então, o perverso no capitalismo, se ele precisar te comer para viver, te comer literalmente, viu, gente? Comer, devorar, Aham. tá? Ele vai te devorar, entendeu? Ele vai fazer. É isso que o perverso faz, ele elimina obstáculos. E também a questão da linguagem. A linguagem no perverso, ela é direta, ela tem um sentido único. E o Uhum. Trimagasi fala muito óbvio, né? Óbvio. É tudo óbvio. Então, assim, ele é o clássico perverso mesmo. Ele se relaciona bem ali com o Goreng, enquanto ele precisa do Goreng, porque ele precisa de uma companhia. E quando eles vão para um nível mais baixo, que aí ele cria uma narrativa delirante, né? Mas é um delírio sistematizado, né? O perverso, o delírio no perverso, ele é sistematizado, então ele cria aquele delírio. Olha, se eu não te amarrar, daqui a pouco você vai sentir fome e vai me comer. E mesmo o Goreng propondo para ele, vamos tentar, calma, não vou fazer isso e tal. Ele vai firme naquilo ali e, de fato, ele ia devorar mesmo o Goreng, né? Uhum. Se não chegasse a Miharu, que é aquela moça que a gente não falou dela na primeira análise, mas eu estou trazendo ela Verdade. aqui agora, para colocar ela como alguém representando o psicótico na sociedade. O psicótico ele é quem na sociedade? Ele é o esquizofrênico, ele é, ele é a pessoa que rompeu em surto, né? E ele não, o psicótico ele não é inserido na linguagem, né? Então a maior parte do tempo a Miharu está em silêncio, né? E ela tem aquela questão do delírio. Num dado momento a Imogiri fala que ela não, ela tá ali descendo nos níveis, né? Procurando um filho. E a Imogiri fala que ela nunca teve filho, né? Que ela entrou sozinha no poço, que não tem filho dela ali. Então, assim, isso seria o quê? O delírio mesmo na psicose, que já não é sistematizado, já é um delírio, é uma alucinação. E o legal é que ela está em cima ela vem em cima da estrutura, ela vai descendo e subindo. Então, é isso, a psicose na sociedade, ela é isso mesmo. Ela transita nas camadas, não existe classe social, né, para a psicose. Tá em todo lugar, Legal. tá em toda a família e tal. Então, em termos de estruturas clínicas, eu pensei isso, achei uma ideia legal para trazer um ponto de vista psicanalítico aí, Muito legal, interessante. né, das estruturas clínicas convivendo na sociedade. Né? E um outro Aham. ponto que eu achei que seria legal de falar também seria o poço como o processo de análise, né? O Goreng como aquele paciente que chega na clínica, ele está tentando parar de fumar, ou seja, ele vem com uma demanda de análise, né? Com uma demanda clínica, e ele vai para aquele centro de autogestão, né? O legal é que a psicanálise, em última instância, é isso que ela vai propiciar, né? Uma autogestão do sujeito, né? Uhum. E então ele vai ali para seria tipo um processo analítico mesmo o poço.
Ele entra ali sem saber que é doloroso, igual toda sim. análise, né? Eu falo até para os colegas assim, olha, se você está adorando ir para análise todo dia, se você não está saindo de lá angustiado, é porque você não está fazendo direito, então. Alguma coisa errada, né? Porque a trajetória dói. Uhum. Então, essa descida no poço seria tipo essa entrada no processo de análise. E eu coloquei os outros personagens como as posições do analista, as posições que o analista ocupa. No Legal. primeiro momento, ele e o Goreng fazem uma relação, o Goreng e o Trimagazzi fazem uma relação muito boa, né? Aham. Eles brincam, tal, conversam ali, então é o que eu chamaria de estabelecendo a transferência do paciente com o analista. Já num outro momento, o que que o analista faz? Ele arranca a carne do paciente, né? Ah, Quando o legal. Trimagazzi fere o Goreng. E E aí, abre espaço para Miharu, que ela salva o Goreng, né, de morrer ali na mão do Trimagazzi, e ela é um personagem silencioso, né, mas que ajuda. Então eu coloco ela como ela representando o silêncio do analista, né, o momento em Uhum. que o analista deixa você em silêncio para que você reflita sobre o que está falando, se implica mais naquela questão. E tanto que ela salva ele de morrer na mão do Trimagazzi, mas ela não mata o Trimagazzi. Ela entrega a faca para o Goreng, tipo assim, vai lá você e faz o serviço, né? Uhum. Que é isso mesmo que o analista faz. E o Goreng vai lá e mata o Trimagazzi. E aí vem uma outra posição do analista, que seria a Emogiri, que é naquele ponto em que ela vem trazendo soluções, né? Ela vem mostrando para ele que se todo mundo comesse uma porção só, teria comida para todo mundo e tudo mais. E tem uma frase do Jung que ele fala que sempre encontramos nos doentes um conflito que se liga, num determinado ponto, aos grandes problemas da sociedade. Quando a análise chega a esse ponto, o conflito aparentemente individual revela-se um conflito universal de seu ambiente e de sua época. E, de fato, existem questões na análise que são questões sociais mesmo, que estão ali na vida do paciente. Você não vai responsabilizar o paciente por ele ser pobre, por ele ter vindo de uma origem pobre, aliás. Então, tem questões que são mesmo do sistema, são questões universais da sociedade. E a Imogiri faz essa parte ela chega nessa posição do analista naquele momento em que o analista está tentando fazer o paciente perceber que nem tudo ele vai conseguir mudar, mas ele vai conseguir se adequar. Tipo assim, quando ela fala, se todo mundo comer uma porção só, vai chegar lá para baixo. E ela Uhum. implica ele na questão, né? Que aí é a hora em que ele decide mudar, igual você falou no início, parece que ela que dá esse clique nele para Mudar o começar óbvio, né? a mudar o óbvio, e é mais ou menos isso. Então a Imogiri ela vem nessa posição do analista, e em seguida vem o Bahará, que é quem é aquele analista, é naquele momento em que você já está no divã, né? Você já se implicou, Uhum. e ele vai descer com você no inconsciente. Ele vai desbravar o inconsciente com você. E aí vem essa descida no poço, eles indo até o último Nossa, nível, muito legal, muito que legal. seria Descer tipo. no seu verdadeiro eu, né? Legal isso, né? Muito legal. Ele descendo no. Mergulhando no inconsciente, acompanhando o paciente, lógico. Chega lá embaixo. Ah, detalhe que. Então o Goreng ele está matando todo mundo, né? Enquanto eles estão descendo, eles estão matando todo mundo para ninguém pegar a comida, né? É Uhum. naquele momento em que o paciente está resolvendo as suas questões, mas tem algumas arestas ainda para parar. Ele ainda está fazendo a coisa de um jeito meio complicado. Uhum. Tem sempre um momento da análise que isso acontece mesmo, a hora que o paciente resolve
é mandar todo mundo que tá enchendo o saco dele pra puta que pariu e tal, não sei o quê. E você vê, porra, calma, não é assim, nem tanto ao sul, nem tanto ao norte. E aí Uhum. aparece aquele sábio, aquele senhor na cadeira de rodas, você lembra dele? Sim, tem Que que ele convencer fala, e tal. isso mesmo, ele fala do diálogo, dialoga primeiro e tal. Aí eles falam, e se eles não escutarem? Se eles escutarem, aí sim você bate neles, aí Né? você mata, né? Eles descem até o último nível, né, que é aquele mergulho no inconsciente. O analista fica lá, né, ele morre, né, o Bahará morre. Não. O analista ele sempre sai de cena. Aliás, ele nunca existiu. É sempre Uhum. você ali falando e ecoando sua própria fala. O analista sai de cena. Ele tem um encontro com a menina, com a criança, né? Uhum. Que aí a gente vem na questão, será que é a filha da Miharu, que ela o Trimagazzi no início fala que ela procurava um filho, né? E a criança é uma menina. Sim. Mas aí pode simbolizar isso, o encontro do Goreng com a própria criança dele, com, Né? com o próprio trauma, com a grande questão da infância. E ele pega aquela questão, ele coloca ela na estrutura, manda ela para cima, né? Tipo assim, é como se fosse chegamos no fundo do inconsciente, encontramos um conteúdo traumático, sem inscrição, sem representação, sem significado, que precisa ser elaborado. Pegamos ele, mandamos ele para cima, ou seja, para a consciência, Uhum. e se dá o processo de análise. Né? E aí chega na questão para a gente tratar, para a gente trabalhar. Então eu achei esse ponto legal, olhar a descida no poço como todo um processo de análise e ver esses personagens que vão interagindo com o Goreng como as posições do analista. Sensacional. Muito E para legal. fechar essa parte da psicanálise, eu queria colocar uma frase do Freud não, mentira, do Virgílio, que o Freud cita na Hum. interpretação dos sonhos, na introdução, que Manda é, aí. que é Flectere sine queo superos aqueronta movebo. É uma frase em latim que ela quer dizer. Eu tenho um colega que fala que ela quer dizer tá no inferno, abraço capeta, mas não é isso não. Viu? Ela quer dizer assim, se eu não posso superar os deuses, se eu não posso superar os céus, eu vou mover o inferno, eu vou mover as profundezas. E não é isso o Poço, o filme? Tipo assim, eu achei muito legal eu lembrei dessa frase. Nossa, sensacional. Se eu não posso mexer lá em cima, eu vou até Uhum. o último nível e vou mexer na estrutura. Então, assim, para fechar essa parte, essa questão da psicanálise, Eu estou até pensando aqui, acho que para a gente encerrar, né, que já tem 1 hora, mas eu me veio nossa, à mente aqui, é, aí você me fala se você acha que faz sentido, mas eu estou fazendo achei genial essa ligação que você fez aí com 3 tipos de estruturas a- clínicas, convivendo mas no capitalismo. principalmente essa descida aí até o inconsciente. E aí, cara, algo que eu já tinha pensado quando eu vi o filme, eu também assisti o filme uma vez só, mas me parece bem claro que, para todos, né, que é muito metafórico. Então, a ideia da criança ali, para mim, é algo que não existe. Tanto é que a entrevistadora Imogiri fala que a mulher lá, a suposta mãe da criança, chegou sem ter filho e ela procurava um filho e aparece uma filha. Então, para mim, é muito metafórico. Então, quando você me fala essa questão da descida até o inconsciente, eu gostaria de fechar assim, deixar uma reflexão para nós aí, que eu pensei muito na ideia do super-homem do Nietzsche. E aí, por mais que o Freud mesmo, né, um pouco que eu sei, ele não admite que ele teve influência do Nietzsche, mas eu sempre falo que eu truco o Freud, e eu vejo uma coisa muito Ah, legal aqui, que o Nietzsche fala que nós, homens, nós devemos superar a humanidade. Não à toa, um dos títulos de seus livros é Humano Demasiado Humano.
E qual que é a ideia? Nós devemos superar o humano, demasiado humano, pois só assim, superando o humano, muito humano que somos, que nós conseguiremos atingir o super-homem, o além-homem, que é o Uberman. E aí é sensacional que ele fala que para que nós consigamos atingir o status de super-homem, de Uberman, nós precisamos passar por 3 fases, que é o camelo, o leão e para a criança. A última fase, nós só nos tornaremos super-homem, nós só abandonaremos a humanidade, o humano, demasiado humano, Tô quando nós nos chocado. tornarmos crianças. E aí é genial, é como se aí o Goreng, no final, ele morreu como humano, demasiado humano que ele é, e aí deixa o além-homem, a criança, que é quem vai poder mudar toda essa estrutura, todo esse sistema para algo melhor. Cara, maravilhoso. Nossa, Acho que é maravilhosa essa muito questão. legal essa ideia. Essa ideia do Nietzsche, legal demais. Legal, né? Legal demais. Esse Will, encontro com a criança, né? Maravilhoso. esse encontro com a criança. Todos nós devemos buscar mais a nossa criança, né? Acho que essa que é a ideia aí. O poço, nós temos que ir lá no fundo do poço buscar a criança, né? Eu acho que casa, né? O encontro com a própria criança que eu coloquei, com essa escalada do super-homem. Nossa, que bacana isso. Ó. Exatamente. Exatamente. Legal demais. Beleza? Cerramos? Encerramos, né? É isso. Obrigado a todo mundo. Faz a despedida aí. Bom, gente, eu que tenho certeza que está todo mundo super agradecido com a presença do Will. Eu nem preciso de agradecer, já sabe aí minha gratidão, amizade. Mas valeu, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a todos aí por assistirem. Até a próxima, esperamos os comentários. Para todo mundo, valeu, Will, até mais. Falou. Tchau, tchau.